Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, dando prosseguimento ao conteúdo do nono ano, não é? Nós estamos estudando muito bem os regimes totalitários, hein? Regimes totalitários que vão mencionar, falar, refletir. Vamos refletir sobre o fascismo, o nazismo, salazarismo e o franquismo. Esses dois últimos são regimes fascistas que ocorrem em outros países da Europa. Quais são os outros países da Europa que a gente está mencionando? Muito bem, o salazarismo acontece em Portugal e o franquismo acontece na Espanha. Esse regime fascista, ele tem como característica aquilo que eu já havia mencionado em aulas anteriores. Ele vai ter o partido único, negação aos partidos de oposição, Estado forte e um governante também fortalecido, um único governante com amplos poderes. E aqui, na aula de hoje, nós iremos vivenciar como esse regime vai acontecer em Portugal e como ele vai acontecer na Espanha. Lembrando que essa pólvora, não, esses eventos históricos de cunho de direita, de extrema direita, vão ocorrer mediante a um período um período histórico pós Primeira Guerra Mundial e pós a crise da Bolsa de Valores em 29 e afetando praticamente todos os países do mundo no setor econômico. E nesse setor econômico abre espaço para que outros regimes, que outros países, né, possam também vivenciar esses regimes totalitários. É bem verdade que o salazarismo e o franquismo, eles vão ter inspiração fascista. No entanto, o seu modo de governar vai atender às especificidades de cada país, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Não podemos colocar todos os países que estamos mencionando aqui com características fascistas da mesma forma, da mesma maneira. Existem diferenças. Pois então, eu convido vocês a abrir o nosso livro na página 84, não é? Nessa página 84, nós vamos encontrar o subtítulo aí, Salazarismo Português. Diz assim, esse salazarismo português: o movimento nazifascista influenciou várias outras nações que visaram estabelecer governos autoritários e centralizadores. Dessa forma, surgiram figuras políticas que buscaram estabelecer governos que se afastassem dos regimes comunistas, como o da Rússia. Por que isso? Porque se havia uma preocupação que o regime socialista, o regime comunista, não viesse a adentrar de forma consolidada em outros países. Tentou-se fazer um corte nisso, impedir que isso viesse a acontecer. E por isso que esses regimes totalitários, eles vão entrar em oposição ao socialismo, em oposição ao comunismo. Deu para entender? Isso significa que os países que vão promover esses regimes ultra
direitistas, regimes fascistas, eles tinham como objeto o impedimento, fazer com que o comunismo não chegasse a esse país. Pois bem, por conta da influência do que foi vivenciado lá na Rússia, se temia que aquele que tivesse vivenciado na Rússia iria se alastrar para outros países. Vamos lá? Prosseguindo então. A diferença em relação ao nazifascismo é que os regimes surgidos em Portugal e na Espanha eram autoritários, mantendo o povo acomodado e sem interesse no regime político. Ou seja, não havia ali uma propaganda extremada valorizando o regime e muito menos fazendo com que a população ingressasse na perspectiva política, tomasse noção da questão política e passasse a partir dali a ter uma ideologia formada. Não, em Portugal e na Espanha não houve esse contexto ideológico tão fortalecido, não houve. Então é preciso a gente ter isso muito bem claro em nossa mente. Era o controle total, controlar as ações, controlar todo o Estado, todos os meios de produção, sem fazer com que o Estado, sem fazer com que a população questionasse nada. Em Portugal, então, surgiu o salazarismo, cujo nome vem de Antônio de Oliveira Salazar, que assumiu o governo do país. Na Espanha, foi o franquismo, cujo nome deriva do líder Francisco Franco. O salazarismo foi um regime político autoritário criado em 1933, que durou até 74. Perceba, é um governo que vai além da Segunda Guerra, inclusive vai durar um período relativamente grande, que a gente tem que considerar essa perspectiva. Se alongou, o nazismo e o fascismo caem em seus países, mas o salazarismo continua. É bom ter isso em mente. Significa que, apesar de não ter um contexto ideológico fortalecido, o salazarismo tem a sua força. O salazarismo tem o seu valor aqui, do ponto de vista de se manter no poder, manutenção do seu poder. Tinha como base ideais semelhantes a dos regimes nazifascistas, como a intervenção do Estado na economia, um governo controlado pela figura de um ditador, a falta de liberdade, o investimento no militarismo. Você deve, inclusive, pegar o marcador do texto e destacar esse trecho aí, que fala do salazarismo até militarismo. Aqui temos Portugal, assim como várias nações europeias, passava por grandes dificuldades econômicas. Não é isso? Das financeiras, recessão, alta da inflação, desemprego e fome. Então, a mesma coisa, guardando as devidas proporções, aconteceu em Portugal. Quando o país está fragilizado do ponto de vista político, econômico, a população passando fome, altos índices de desemprego, vai acontecer isso. O general Antônio Carmona pôs como ministro de Estado português Antônio de Oliveira Salazar, com apoio da burguesia, temerosa de perder suas regalias. Regalias aqui significa privilégios. Políticas e econômicas devido ao crescimento das ideias comunistas no leste europeu. Salazar foi conduzido ao poder em 1932 e no ano de 1933 organizou uma constituição de caráter fascista que fez com que esse período histórico fosse chamado de Estado Novo. Esse termo Estado Novo surgiu em Portugal, vai surgir no Brasil em 1937. É preciso ter isso em mente para que você, quando a gente estiver estudando o governo varguista, não confunda o Estado Novo que aparece agora com o Estado Novo varguista que vai aparecer depois. Tá bom? O franquismo na Itália
será um regime com características fascistas, e há uma diferença com relação ao regime português, é que o franquismo ele é mais violento. O fato do grande líder desse regime na Espanha ser um general, de certa maneira isso foi pesado. Vai haver, inclusive, na Espanha, a gente não pode esquecer jamais, a Guerra Civil Espanhola, em 33, né? Um percentual do território espanhol deseja a independência e vai haver uma luta dentro do país e o general Franco não vai permitir que essa região, a região da Catalunha, para ser mais exato, consiga a sua independência tão desejada. E outras regiões da Espanha até hoje desejam a sua independência. Os Países Bascos também, inclusive tem lá a consecução terrorista, um grupo terrorista que luta por essa autonomia até os dias de hoje. Então, Países Bascos, falando agora sobre as regiões da Espanha, né? Países Bascos, a Galícia, a Catalunha, a Andaluzia, são regiões da Espanha que desejam autonomia, que desejam formar um país independente do governo central de Madrid. E esse episódio da Guerra Civil Espanhola torna-se importante pelo seguinte fato: é aqui na Guerra Civil Espanhola que nós temos o chamado por alguns historiadores o grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por que grande ensaio? Isso, muito bem, porque Hitler ali vai começar a defender não, vai usar determinados equipamentos militares de testes a favor do general Franco. Ele vai apoiar o general Franco, como também Mussolini vai apoiar o general Franco, para que o general Franco consiga êxito, consiga vitória, conseguir se manter no poder. E a ajuda de Hitler e de Mussolini vai ser uma ajuda substancial e vai fazer com que a Espanha conheça o regime ditatorial de Franco, o franquismo, tá bom?